Boa tarde a todos, obrigado pela participação. Eu sou Cleide Rodrigues, analista CNPI, faço parte da comissão de eventos aqui da PIMEC. Nesse webcontro setorial, temos a participação de Jorge Gonçalves Filho, que é presidente do IDIV, Instituto para Desenvolvimento do Varejo, que fará uma apresentação sobre o setor e suas perspectivas. E também o senhor Vinícius, analista de varejo e bens de consumo de Itaú BBA, que fará uma breve apresentação sobre as principais empresas do setor. Gostaria de informar que o vídeo será gravado e estará disponível no YouTube da PIMEC Brasil e as perguntas podem ser enviadas durante o evento pelo chat e serão respondidas ao final das apresentações. Nós iríamos começar a apresentação com o senhor Jorge, mas o fato é que nós vamos precisar antecipar. Vinícius, tem como você começar então a sua apresentação, por gentileza? Claro, sem problema. Vou compartilhar minha Perfeito. apresentação aqui para Muito vocês obrigada, verem. Vinícius. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa visão para o cenário de varejo para esse ano de 2026 e de 2027 e alguns dos principais temas que a gente tem discutido com os investidores nesse setor que é bastante dinâmico e tem sempre informação nova surgindo. Como é que a gente está vendo o cenário de varejo daqui para frente? Em resumo, a gente vê um mercado em que a renda cresce, mas o consumo não necessariamente acompanha esse crescimento de renda, e tem um custo regulatório aumentando com algumas medidas que estão trazendo alguns desafios para as empresas do setor. O cenário macro, ele ainda é um cenário desafiador. O que a gente está vendo até aqui é que a Selic está num patamar ainda bastante elevado, e isso costuma prejudicar o crescimento do setor. A inadimplência ainda está em patamares bastante altos e o crédito para o consumidor ele vem desacelerando. E as vendas do varejo, nesse contexto, estão com um crescimento limitado. O que pode ajudar nesse cenário é que tem muitos estímulos entrando esse ano que podem beneficiar e reacelerar um pouco o consumo. Tem isenção de R para quem ganha até R$ 5.000, tem o programa Desenrola 2.0 para ajudar a desalavancar um pouco o consumidor, e algumas outras medidas que devem aumentar a renda nesse período e podem ajudar nesse cenário de consumo mais desafiador. Ótimo. Mas esse crescimento de renda, ele não necessariamente está se traduzindo Não, em pode crescimento de falar. O que que você consumo. manda? Eu estou ocupando as reuniões aqui que tá. Tem alguém com o microfone aberto. Oi, perdão, sou eu. É, Então, esse crescimento de renda, ele não necessariamente está se traduzindo em crescimento de consumo. Por quê? A gente está num nível de endividamento das famílias que é o recorde. Quando a gente olha os últimos 20 anos, não teve nenhum ano nesse período que teve um patamar tão alto de endividamento. E o pagamento dessas dívidas e do Tá. juro dessas dívidas, ele tem consumido um pouco da renda do consumidor. E tem outros efeitos também que têm drenado um pouco dessa renda, como as apostas online, que é difícil da gente conseguir medir a magnitude disso, mas pelo que a gente ouve de relatos, principalmente dos executivos das empresas, esse é um tema que tem prejudicado bastante o crescimento de vendas. E tem o lado regulatório também adicionando alguns ventos contra no setor de varejo. A gente viu essa semana a revogação da taxa das blusinhas, que deve ter um impacto negativo, principalmente no varejo de vestuário brasileiro, e a proposta de redução de jornada também que está sendo discutida deve trazer um desafio, provavelmente para o ano que vem, pressionando a margem do setor. E um tema importante que a gente tem tido nas discussões com os investidores são os novos hábitos de consumo que têm mudado a forma como o consumidor lida com o varejo. Um tema super relevante que tem ganhado muita importância nas discussões é a penetração do e-commerce. A gente vê desde o pré-pandemia que o nível de participação do e-commerce no varejo brasileiro quase triplicou. Então, isso tem mudado a forma como o consumidor lida com o varejo e as empresas estão tendo que se adaptar a esse novo cenário. E um tema mais recente, que são as canetas emagrecedoras, que estão mudando o gasto do consumidor, tirando consumo de outras áreas e colocando para esse produto, e tem ficado cada vez mais relevante e também mudando um pouco os hábitos de consumo. Então, eu vou abordar um pouco desses pontos aqui para configurar esse cenário que a gente está vendo aqui do nosso lado do Itaú BBA. Sobre o cenário macro, é um ambiente ainda desafiador e a gente vê isso nos indicadores de consumo. Aqui eu estou trazendo para vocês um indicador do Itaú, que é o IDAT. O que é o IDAT?
Como o Itaú tem uma parcela muito relevante de pagamentos no Brasil, a gente consegue usar esses dados para fazer um acompanhamento do crescimento das vendas no setor. Então, a gente consegue acompanhar tudo que é transacionado pela plataforma Itaú, seja em cartão de crédito, débito, Pix, boleto, e consegue setorizar esses dados para acompanhar como cada setor tem evoluído em termos de vendas. Então, esse indicador ele permite ter uma leitura muito boa do que está acontecendo com o setor, e ele nos mostra que até a primeira metade de 2025, o varejo ainda tinha uma performance relativamente resiliente. Quando a gente olha a linha de DAT/Bens, a gente via um crescimento ali que oscilava entre 7% e 9%. Então é um crescimento bom, um crescimento acima da inflação. Mas desde a segunda metade de 2025, a gente viu uma desaceleração importante. E isso vale nos diferentes setores, alguns ainda um pouco mais resilientes, como o setor de farmácia, que é muito beneficiado pelo tema das canetas emagrecedoras, que eu vou comentar um pouco mais depois, e outros setores sofrendo um pouco mais, como é o caso de móveis, eletrodomésticos ou material de construção, que são setores mais dependentes ao crédito. Então, o varejo como um todo desacelerou, mas quem depende mais de crédito tem sofrido um pouco mais. E esse cenário, na nossa visão, não deve mudar tanto no curto prazo. Por quê? Um fator que influencia muito o consumo é o nível de taxa de juros. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês de como o nível da Selic ele interfere tanto na inadimplência do consumidor quanto no crescimento do crédito para o consumidor. Esse gráfico da esquerda, ele mostra a evolução da taxa Selic, defasada ou deslocada em 6 meses, com o crescimento da inadimplência do consumidor. Então, o que esse gráfico nos mostra, no fim das contas, é que quando a taxa Selic começa a aumentar, cerca de 6 meses depois, a inadimplência ao consumidor começa a aumentar também. Então, quando a gente olha esse dado deslocado, a gente consegue ver que hoje a gente está no momento em que a curva da inadimplência está batendo com o período em que a Selic estabilizou o crescimento. Então, a gente deveria ver a inadimplência daqui para frente estabilizando, mas deveria demorar algum tempo ainda para essa inadimplência começar a cair, porque a gente começou a entrar só agora num ciclo de corte de juros. Então, depois que esse ciclo inicia, deve levar mais ou menos uns 6 meses para a inadimplência começar a mostrar algum sinal de melhora. Mas é um sinal de melhora ainda em patamares muito altos, né? Quando a gente olha esse histórico aqui dos últimos 10 anos, a gente vê que a gente está no máximo desse período em termos de inadimplência do crédito ao consumidor. E do lado direito, a gente faz uma análise parecida que compara a Selic com o crescimento do crédito ao consumidor. Aqui o crescimento do crédito ao consumidor está invertido, então quando a linha vai para cima, quer dizer que o crédito está reduzindo. E a gente vê que, pelo que o histórico nos diz, esse crescimento que a gente teve na taxa Selic, ele deveria induzir a uma queda no crescimento de crédito ao consumidor. A gente já viu esse crescimento ao consumidor estabilizando nos últimos meses, e daqui para frente deveria ter uma redução por conta do nível ainda alto da taxa de juros que a gente vem carregando há algum tempo. Então, nesse cenário de inadimplência ainda alta, por mais que daqui para frente deveria estabilizar e crédito desacelerando, monta um cenário em que o consumo ainda deve ficar passando por um período de menos crescimento por conta desse contexto. E a taxa de juros, ela, por mais que a gente tenha entrado num ciclo de corte, esse ciclo tende a ser muito menor do que o mercado estava esperando há algum tempo. Aqui do lado esquerdo eu trago a expectativa tanto que está precificada no mercado, que é terminar o ano com 14% de taxa de juros, quanto a do time de macroeconomia do Itaú, que é de 13,25%. Mas do lado direito vocês podem ver que antes de iniciar o conflito do Irã, essa expectativa ela era muito mais otimista. A gente tinha uma expectativa de terminar o ano em perto de 12% de taxa de juros. Então era um ciclo de corte mais relevante. Com o início do conflito no Irã e a revisão das expectativas de inflação, esse nível de corte ele já ficou muito mais comedido, com o mercado precificando mais ou menos 14% de taxa Selic para o final do ano. Então, além do nível de Selic ainda ser alto, essa expectativa de um ciclo mais curto e de menos cortes faz com que o benefício que isso poderia trazer para o varejo por esses canais de voltar a acelerar em algum momento o crédito ao consumidor e diminuir a inadimplência, ele deve ficar um pouco mais limitado. E esse efeito de ter um juro mais alto por algum tempo, que a gente viu nos últimos anos, ele tem não só esse impacto de curto prazo, que eu comentei, das vendas em si, mas ele muda a forma como as empresas pensam um negócio para os próximos anos. Aqui eu trouxe um exemplo de um estudo que a gente faz anualmente aqui no time de research do Itaú, em que a gente faz um mapeamento de todas as lojas de atacarejo, basicamente, do Brasil. Então, a gente mapeia loja a loja, endereço a endereço, para tentar entender
onde o setor está crescendo, onde o setor está reduzindo e ver quais são as regiões em que essas dinâmicas estão mudando. O que a gente viu ao longo dos últimos anos? Esse setor de atacarejo foi um setor que, por volta de 2019, 2020, ele começou a ganhar muita participação de mercado. Era um momento de inflação alta, o consumidor buscando um produto mais acessível, o segmento de atacarejo ele caiu nas graças do consumidor, e o consumidor começou a migrar dos canais mais tradicionais de supermercado para esse formato de atacarejo. E nessa época, as empresas percebendo isso começaram a abrir muitas lojas. Então a gente viu ali um período de 2019 a 2021 em que o setor estava abrindo em média 19 lojas por ano, o que é um nível bastante relevante de aberturas. Depois de 2021, por mais que a gente tenha começado a ver um juro subindo, tem dois componentes importantes aqui. Era um juro que subiu muito rápido por conta de um cenário pós-pandemia, mas que tinha uma expectativa de que ele voltasse a cair em pouco tempo. E o setor ainda estava sendo beneficiado por um consumo resiliente. Então, as aberturas continuaram acelerando. O que aconteceu de lá para cá? A expectativa de corte de Selic foi revisada, a gente acabou vendo até um aumento de taxa de juros depois de alguns anos. As vendas do varejo, como eu mostrei, começaram a desacelerar um pouco mais, e nesse contexto de incerteza, a gente viu o setor reduzindo investimentos. Então, mesmo nesse setor, que é um setor mais resiliente, ele é menos dependente de crédito, em períodos mais difíceis ele costuma performar bem, a gente viu revisões de planos de abertura, e esse nível de abertura que lá em 2021, 2023 bateu 22 lojas por mês, no ano passado caiu para 10 lojas por mês. Então, mesmo num setor resiliente, a gente viu as empresas segurando investimento, focando muito em proteger o caixa e não ficar alavancadas nesse período, pelo nível de incerteza e também pelo cenário atual de consumo. Isso vale para atacarejo, mas também vale para outros segmentos. Na parte de vestuário, de eletroeletrônicos, em diferentes setores que a gente acompanha, a gente tem visto essa redução de investimento, principalmente em abertura de lojas, mas também em outros segmentos como logística e tecnologia, que as empresas costumam investir muito com esse foco em preservar a caixa e se proteger de um cenário mais incerto. O que pode mudar essa visão para um consumo um pouco mais desafiador em 2026? Tem vários estímulos que a gente tem visto sendo anunciados e alguns que ainda podem vir, que podem adicionar mais renda para o consumidor e ajudar, pelo menos no curto prazo, a dar um estímulo nesse crescimento. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, mas tem o Desenrola, que o mercado está estimando em cerca de 66 bilhões de impacto, a isenção de R para quem ganha até 5 mil, com redução para quem ganha até 7.500, que pode injetar mais 25 bilhões, e outras medidas que, quando a gente soma, passam de 100 bilhões de reais, além também do consignado privado, que começou a crescer bastante nos últimos meses, e também pode ajudar, com mais oferta de crédito, a trazer mais estímulo para a economia. Então, por mais que a gente tenha um cenário adverso de taxa de juros, de nível de inadimplência, essas medidas de estímulo elas podem ajudar, pelo menos no curto prazo, a acelerar ou dar um fôlego um pouco maior no consumo. Qual que é o risco aqui? Quando a gente olha o crescimento recente de renda e de consumo, aqui a gente fez um comparativo, colocando em base 100 do lado direito, o crescimento de consumo, de renda ampliada e de renda ampliada tirando gastos com juros e principal em 2019. Então, 2019 é a base 100, e aqui a gente olha como esses indicadores evoluíram antes e depois desse período. Vocês podem ver que até mais ou menos 2020, eles andavam de forma muito parecida. Então, basicamente, se a renda crescia, a renda ampliada menos os gastos de juros e principal crescia também, que quer dizer que o endividamento crescia mais ou menos junto com a renda e o consumo acompanhava essa dinâmica. Depois da pandemia, a gente começou a ver um descolamento. A gente consegue ver que essa linha azul escura, ela cresceu bastante, então a renda do consumidor de fato cresceu muito nesse período, mas a linha laranja, que é o consumo, cresceu muito menos. E quando a gente olha a linha preta, que é a renda ampliada tirando gastos de juros e principal, ela cresceu menos do que a linha azul. O que isso significa? A parte de endividamento, tanto o gasto com juros quanto o gasto de pagamento de dívida das famílias, ela começou a crescer mais do que a renda. Então, ela comeu um pedaço dessa renda ampliada e reduziu o impacto disso no consumo. Se a gente olhar o quanto cresceu a renda ampliada e o consumo, dá para ver que mais ou menos metade desse gap ele é explicado pelo gasto com juros e principal. E isso, quando a gente olha o gráfico da esquerda, fica evidente quando a gente vê o nível de endividamento das famílias, que é o maior patamar dos últimos anos. Então,
parte desse descolamento do consumo e da renda tem a ver com o nível de endividamento, e a outra parte tem algumas hipóteses que a gente ouve com certa frequência quando fala com os executivos do setor. A principal delas é apostas online. Esse é um fenômeno que cresceu muito nos últimos anos. É difícil ter dados mais precisos sobre esse segmento, mas nas estimativas que a gente vê de mercado, ele parece ter tomado uma proporção muito relevante dos gastos das famílias, e ele ajuda a explicar essa outra metade, possivelmente, desse gap entre consumo e renda. Então, o receio aqui, quando a gente fala com os investidores, é que, mesmo que a gente tenha um ano com muitos estímulos, o que é recorrente no ano de eleição, isso talvez não se traduza necessariamente em aumento de consumo, porque esse estímulo, essa renda adicional que as famílias podem ter, pode escoar tanto para o pagamento de dívida quanto para apostas online. Então, tem essa opcionalidade positiva, digamos assim, em termos de consumo, mas com esse risco de que nem todos esses estímulos virem de fato renda, ou virem de fato consumo no fim das contas. E além disso, quando a gente pensa do lado das empresas, tem alguns ventos contra se configurando nesses últimos tempos. Essa semana a gente teve um anúncio da revogação do que o mercado chama de taxa das blusinhas, que na nossa visão pode ter um impacto importante, principalmente no setor de vestuário. Aqui eu trouxe alguns dados para vocês que eu acho interessante compartilhar, que quando a gente olha o primeiro ano depois da implementação do que o mercado chamou de taxa das blusinhas, que é basicamente a tarifa de importação de 20% para os bens de pequeno valor, abaixo de $50, o número de pacotes que vieram pelo programa Remessa Conforme, que foi afetado, caiu 52 milhões nesse período de um ano. Então, foi uma queda mais ou menos de 27% ano contra ano. Então, teve uma redução de fato relevante no volume de importações depois que o governo começou a cobrar a tarifa de importação. O ticket médio dessas transações, ele está por volta de R$ 95 dessas compras online. Então, essa queda de volume de pacote, ela representa quase 5 bilhões de reais a menos de valor que foi gasto nessas plataformas online por conta dessa medida. O que deve acontecer agora que a gente teve a revogação dessa tarifa de importação? Se a gente assumir que esses 52 milhões de pacotes voltem do varejo nacional para o online, considerando o market share que as principais redes de vestuário têm no Brasil, a gente estima que tem um impacto de mais ou menos 2% nas vendas para o próximo ano. Quando a gente olha impacto em venda, o 2% parece pequeno, mas quando você leva em consideração o nível baixo de margem que o varejo opera, esse 2%, ele significa cerca de 10% a menos de lucro líquido. Então, num setor que já está lidando com esses desafios de crescimento e juro alto, vem uma medida que pode tirar até 10% do lucro líquido, assumindo que as empresas não compensem isso de outra forma, com aumento de preço, ou alguma outra medida para compensar. Então, tem esse desafio adicional nesse cenário já bastante desafiador. E tem um outro tema que vem sendo discutido e parece ter uma chance relevante de ser aprovado, que é a redução de jornada. Aqui a proposta é reduzir a jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas. E numa análise que a gente fez, olhando algumas empresas da nossa cobertura, a gente chegou à conclusão que, quando a gente olha todos os custos associados a pessoal dessas empresas, seja o impacto direto, seja o indireto do que está embutido nos produtos que elas compram, ele representa mais ou menos 17% da receita. Então, o bolo de custo associado com o pessoal, ele é bastante relevante. Desses 17%, a gente estima que mais ou menos 80% estão expostos à redução de jornada. Tem uma parte que é o funcionário que é comissionado, então a comissão não vai ser impactada nesse sentido. Algumas empresas que trabalham com funcionário por hora, como o caso de academias. Então, tem uma parte que acaba não sendo impactada, mas uma parcela relevante deveria estar exposta a essa medida. Quando essa medida for implementada, o que deveria acontecer na prática? Se você está reduzindo a quantidade de horas que um funcionário pode trabalhar e mantendo o salário dele, para manter o nível de serviço, as empresas vão ter que contratar mais 10% de pessoal para completar essas horas perdidas. Então, olhando o impacto direto só dessa necessidade de contratação, a gente chega à conclusão, para a nossa cobertura, para essas empresas analisadas, que a necessidade de contratação, o gasto adicional que elas vão ter, representa mais ou menos 1,4% da receita dessas empresas. Só que, como é um gasto na veia, o impacto disso no EBITDA ou no lucro líquido, ele é desproporcional. Então, em EBITDA, ele representa cerca de 18%, e no lucro líquido dessas empresas, quase um terço. Então, é um impacto bastante relevante.
Tem alguns fatores de mitigação, possivelmente, como uma implementação faseada, mas o que isso deve acarretar no fim das contas é repasse de preço mais inflação para o setor. E aqui tem um ponto importante da discussão, que a gente está analisando o efeito estático, né? Então eu estou olhando quantas empresas gastam com pessoal e assumindo que elas vão contratar 10% a mais de pessoas nesse mesmo custo médio. O risco aqui é, como essa é uma medida que impacta todas as empresas, você vai ter muitas empresas tentando contratar muitas pessoas ao mesmo tempo em um mercado de trabalho que já está bastante aquecido. Então, o efeito que isso pode ter no gasto médio com salários pode ser ainda maior do que isso. Então, esse é também um tema muito relevante que a gente tem discutido com os investidores e que, nesse cenário já desafiador de consumo e juros altos, pode trazer ainda alguma pressão a mais para o setor de varejo. Quando a gente bota tudo isso na equação e olha os valuations das empresas, dá para entender o porquê do PI da nossa cobertura estar negociando a valores tão abaixo do histórico. A gente tem esse cenário que é um consumo atual desafiador, com algumas perspectivas futuras também de desafio com essas mudanças regulatórias, e uma expectativa de juros mais altos por mais tempo. A gente vê o varejo hoje negociando perto de 8 vezes lucro, sendo que a média histórica dos últimos 10 anos rodou perto de 20 vezes. Então a gente está aqui a mais ou menos um desvio padrão e meio abaixo da média histórica. Então é um múltiplo bastante descontado para as ações do setor, mas que ele consegue ser compreendido quando você olha esse contexto de desafios atuais e das perspectivas futuras. Então, tem sido um período bastante difícil para o investidor do setor de varejo e pelo cenário que eu pintei aqui para vocês, não parece que vai mudar muita coisa no curto prazo. E aí, quando a gente olha com uma perspectiva de um prazo um pouco mais longo, eu queria trazer dois temas aqui que têm sido muito relevantes nessas discussões. São dois novos hábitos dos consumidores que têm afetado muito como o investidor de varejo olha para o setor e também como as empresas estão se posicionando. O primeiro deles aqui é a migração do varejo offline para o online. Por que esse tema é relevante? Quando a gente olha o que aconteceu nesse setor desde o pré-pandemia, o varejo online ele representava mais ou menos 6% das vendas do varejo total em 2019 e ele saltou para cerca de 14% em 2025. Quando a gente tira o varejo alimentar dessa equação, porque ele é um bicho um pouco diferente, muito mais difícil de operar no online, e olha para as outras categorias que são mais fáceis de operar, esse percentual saiu de 8% para 22%. Então é um salto muito relevante num período relativamente curto de tempo. E essa é uma tendência que veio para ficar. Como eu mostrei para vocês, o varejo que vinha crescendo ano passado perto de 7% e esse ano caiu para uns 3, 4%, esse varejo online, desde 2019, cresce quase 30% ao ano. Então, o crescimento aqui é muito relevante e nos últimos anos ele tem crescido mais de 20%. Então, essa é uma tendência de consumo que tem caído cada vez mais nas graças do consumidor e a gente não acha que essa tendência vai mudar. Tem algumas categorias que hoje elas ainda têm uma penetração relativamente baixa no Brasil. Se a gente olha, por exemplo, vestuário e calçados, a penetração hoje no Brasil é só de 17%, e em mercados mais desenvolvidos ela chega perto de 40%. Para beleza e cuidados pessoais, é algo parecido, é 8% no Brasil, cerca de 30% a 40% nos Estados Unidos e na China. Então, tem ainda muito espaço em categorias relevantes para esse mercado crescer. E a gente tem visto as grandes plataformas de e-commerce focando muito nessas categorias, em que o mercado hoje online ainda é relativamente pequeno ao potencial, e tentando investir para fazer essa mudança. Por quê? Quando a gente olha como esse mercado online está composto hoje, o formato de marketplace, que é aquela plataforma onde o consumidor encontra tudo quanto é tipo de produto sendo vendido por vendedores diferentes, ele ganhou muita relevância no Brasil. Então, se a gente pegar Mercado Livre, Shopee e Amazon, na nossa estimativa, as três somadas já representam mais de 70% do mercado online. Então, três plataformas, 70% do mercado. Para esses 70% crescerem ainda mais, elas precisam que o mercado cresça, porque para roubar os outros 30% é muito mais difícil. Então, o que essas plataformas têm feito é investir para tentar fazer essa migração do varejo offline para o online e conseguir sustentar esses níveis altos de crescimento que a gente tem visto. O Mercado Livre tem crescido mais de 30% ao ano, a Shopee tem crescido cerca de 40%, 50% ao ano, e para conseguir manter esse ritmo de crescimento, não basta só ganhar participação dentro do mercado atual,
é preciso que esse mercado também cresça. O que tem sido relevante aqui nessa equação? Para você conseguir trazer esse mercado offline para o online, tem dois componentes que eles identificaram como os principais. O primeiro é nível de serviço. A experiência do consumidor precisa melhorar, a entrega tem que ser mais rápida, tem que ser mais confiável. Então, essas plataformas têm investido muito em logística. Acho que um número que é um pouco emblemático desse investimento é quando a gente olha a estrutura que o Mercado Livre tem de o que eles chamam de fulfillment centers, que são aqueles centros de distribuição gigantes em que o vendedor deixa o produto lá para quando ele vender, ele já sair direto do centro de distribuição do Mercado Livre. Na metade de 2024, o Mercado Livre tinha cerca de 14 fulfillment centers no Brasil. Eles encerraram 2025 com 26 e o plano é chegar no final de 2026 com 42. Então, esse é o nível de investimento que eles estão fazendo em logística no Brasil. E a Amazon tem feito um movimento parecido desde que eles tomaram a decisão de focar mais no Brasil como foco de expansão global. Então, logística tem sido um tema de investimento muito importante. E o outro ponto para conseguir fazer essa migração do offline para o online é sortimento. Precisa ter mais ofertas de produto dentro da plataforma para esse consumidor conseguir encontrar o que ele quer e fazer essa compra no online. Então, aqui tem um investimento muito grande também em trazer categorias que não eram tão fortes no online. Um dos exemplos que eu comentei para vocês anteriormente, de penetração baixa, era beleza e cosméticos. Qual que era o desafio dessa categoria? Nesse modelo de marketplace, em que o vendedor normalmente é uma empresa pequena ou média, se você vai comprar um produto de cosmético em que você vai passar na sua pele, por exemplo, e você vai lá comprar um produto que é vendido pela loja do Vinícius 123, tem uma questão aqui de confiança que é difícil de lidar. Assim, eu não sei se esse produto é falsificado ou não, se ele está aberto, se ele está vencido. Então, para esse tipo de produto, a confiança no que você está comprando é muito importante. O que os marketplaces fizeram? Eles trouxeram a indústria para vender direto na plataforma. Hoje, nos principais marketplaces, você já consegue encontrar uma loja oficial dos grandes fabricantes de cosméticos, vendendo o produto direto para o consumidor final, e muitas vezes com preços até mais baratos do que você encontra nos canais tradicionais, como as farmácias. E isso se tornou um assunto muito relevante para o investidor de farmácia, por exemplo. Desde o quarto trimestre de 2024, a gente viu o crescimento da categoria de beleza e cosméticos nas farmácias desacelerando bastante. Então, ela foi perdendo participação nas vendas, e uma das principais explicações foi a competição com o online. Então, esses movimentos que as plataformas têm feito de investir para tentar trazer esse comércio do offline para o online, ele já está trazendo repercussão também nos outros setores do varejo que a gente acompanha aqui. E quando a gente volta para o dado do IDAT, do Itaú, e faz a separação entre o que é comércio online e presencial, dá para ver que na maioria das categorias essa tendência está bastante evidente. Então, se a gente olhar o primeiro dado aqui, que é de farmácia, perfumaria e cosméticos, a gente vê que o online tem crescido muito mais que o presencial. O mesmo padrão a gente vê em vestuário, em eletroimóveis, e essa é uma tendência que deve continuar, dado o nível de investimento dessas plataformas. E o outro tema que eu queria trazer para você sobre hábito de consumo é o tema das canetas emagrecedoras. Esse é um tema interessante porque a gente começou a discutir muito caneta emagrecedora olhando simplesmente como um fator de aceleração de venda de farmácia. Há cerca de 3 anos, isso representava praticamente zero na venda das farmácias, e hoje ele começou a se tornar muito mais relevante. A gente fez um estudo que a gente publicou no início desse ano, que a gente tentou mapear o tamanho desse mercado no Brasil e estimar como ele deve evoluir daqui para frente. E um dado que foi muito interessante desse estudo que a gente fez foi que, se a gente olhar o mercado formal de canetas emagrecedoras no Brasil, que é basicamente o produto Monjaro da Eli Lilly e o Ozempic Wegovy da Novo Nordisk, só em 2025 ele já vendeu 10 bilhões de reais. Então, a gente está falando de um mercado que há cerca de 3 anos praticamente inexistia, e em 2025 ele já saltou para 10 bilhões de reais. E um ponto importante aqui é que esses 10 bilhões de reais, há 3 anos, eles eram 10 bilhões de reais que esse consumidor ou estava gastando em outra coisa, ou que ele se endividou nesse processo para poder gastar. Porque o custo médio de um tratamento, se você comprar no mercado formal, é de cerca de R$ 1.400 por mês, do Monjaro, que é o produto que mais vende no Brasil. Então, é um ticket muito relevante e ele pesa muito no orçamento familiar. Então, para esse consumidor passar a ter esse gasto recorrente, ele teve que ou migrar de outra coisa que ele estava gastando, ou ficar mais endividado. Então, isso tem repercussão no restante do varejo também. E esse tema, ele deve ficar cada vez mais relevante. Quando a gente olha
o percentual da população do Brasil que tem uma propensão a consumir esse tipo de produto, o que deve acontecer nos próximos meses em termos de oferta de produto no Brasil, que tem tanto os grandes fabricantes globais aumentando o fornecimento de produto, quanto os fabricantes locais, que em breve devem começar a lançar os produtos de genérico e similar da semaglutida, que caiu a patente esse ano, o potencial de crescimento desse mercado é muito grande. Em 2026, a gente estima que esse mercado vai crescer cerca de 70%, mas quando a gente olha para os próximos 5 anos, tem um potencial de crescer até 5 vezes, principalmente pela entrada do genérico. O genérico, chegando com um desconto entre 30% e 40% para o consumidor final, ele tem o potencial de ampliar muito o mercado endereçável para esse produto, que se tornou um produto de desejo para o consumidor. Então, é um tema que hoje ele já é relevante. Nas farmácias, ele já representa mais de 10% das vendas, que há 3 anos representava praticamente zero, e ele tem o potencial de crescer muito mais, e isso tem repercussões também para os outros setores. Quando a gente pensa em termos de renda disponível, aqui acho que é o impacto mais relevante, porque você tem ou um redirecionamento de gasto ou um nível maior de endividamento da população para consumir esses itens. Se você pensar na ótica de alimentação, a gente já tem visto um impacto nas vendas do setor de varejo alimentar pela mudança do hábito de consumo, com menos consumo de carboidrato, ultraprocessados, bebidas alcoólicas, um pouco mais de consumo de proteína e de escolhas funcionais. Então, isso já tem batido no volume de vendas do setor e tem feito até algumas empresas a repensar o posicionamento, de focar um pouco mais em áreas de saúde e bem-estar, de produtos saudáveis, e até de implementar farmácias dentro do supermercado, com o ângulo de também poder vender esse produto que tem prejudicado o outro lado do negócio, que é a venda de alimentos. Do lado de vestuário, tem dois ângulos aqui que eu acho que são importantes. Tem um de ciclo de reposição de peças por mudança de tamanho e fit, e tem um outro de mudança de perfil e estilo de vida, que tem aumentado a procura por itens como roupas esportivas e athleisure. Então, tem também uma mudança de consumo do lado do vestuário. Em termos de atividade física, acho que é o mais evidente que a gente vê um boom de academias no Brasil. Quando a gente compara os principais players que operam academias, a gente tem visto a grande maioria deles abrindo mais de 20% de lojas ao ano. Então, é um setor que tem crescido muito. E ele tem feito o consumidor buscar também mais produtos relacionados a esportes e tem acelerado também o crescimento de itens como tênis de corrida. Então, ele deve trazer muitas mudanças ainda nessa dinâmica do varejo. Então, é um tema que iniciou há alguns anos com foco muito em qual é o impacto disso para a venda de farmácia. E hoje a gente já começa a ver ele sendo discutido em qual de resultados de varejista alimentar, de empresa de vestuário, de roupa esportiva, e ele deve se tornar mais relevante na discussão dos próximos anos. E para finalizar, quando a gente pensa nesse contexto, como é que a gente tem visto o investidor posicionado no setor de varejo? Acho que tem uma preocupação geral com esse curto prazo do setor pelo desafio da taxa de juros e do varejo desacelerando. O múltiplo que eu mostrei para vocês, ele é um reflexo disso. E a gente tem visto um posicionamento muito mais seletivo. Então, o investidor tentando olhar um pouco além desse ruído de curto prazo e tentar capturar esses ventos mais estruturais. O GLP-1, que é uma tendência mais estrutural, ele tem feito o investidor olhar mais para o setor de farmácias. Então, aqui, os nomes que a gente gosta mais são Pague Menos e Panvel, que são empresas que têm se beneficiado desse ciclo de crescimento do GLP-1 e ainda tem um múltiplo relativamente baixo, quando a gente compara com o restante da cobertura do varejo. E o investidor tem olhado bastante também para o lado do e-commerce, principalmente Mercado Livre, mas aqui com dois ângulos, né? Tem um investidor que ele olha mais para o longo prazo como a tendência estrutural é positiva e o Mercado Livre é a empresa mais bem posicionada para capturar essa tendência. E o investidor que está um pouco mais preocupado com curto prazo, ele já pesa um pouco mais esse lado de competição está aumentando, a Amazon investindo no Brasil, Shopee crescendo muito no Brasil, vai precisar ter mais investimento para se preparar para esse cenário de competição, então a gente deve ver uma rentabilidade mais pressionada no curto prazo. Então aqui é muito desse balanço de perfil de investidor, de quem tem o passivo para conseguir olhar para esse horizonte mais longo, e versus aquele que está um pouco mais preocupado com o retorno de curto prazo, e aí nesse caso está um pouco mais cético por conta da competição. Então, em resumo, é um cenário ainda desafiador e que tem exigido do investidor um posicionamento um pouco mais seletivo, focando principalmente mais nesses grandes temas estruturais, já que o tema de curto prazo de consumo tem sido desafiador. Obrigado, pessoal.
Perfeito, Vinícius, muito obrigada. Excelente apresentação. Gostaria de avisar a todos que as perguntas, por favor, vão colocando no chat, porque nós vamos responder todas as perguntas ao final do nosso encontro de hoje. Agora eu gostaria de chamar o senhor Jorge Gonçalves Filho, presidente do IDV, para começar então a sua apresentação. Muito obrigada pela sua presença, senhor Jorge. Obrigado, Cleide. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Parabéns, Vinícius, pela apresentação. Excelente mesmo. Tão boa que talvez só complemente alguns dados, porque uma cobertura fantástica aí. Bom, nós estamos aqui representando o IDV. Vou pedir para a Marcela subir a apresentação, por gentileza. Bom, mais um encontro. Para quem não teve outro encontro, então, rapidamente falando o que é o IDV ele é uma associação de varejistas de todos os setores. Então, nós estamos aí desde farmácia, supermercado, materiais de construção, todos os setores estão representados. Nós nascemos há 21 anos atrás, fruto de um grupo de CEOs e acionistas que não estavam satisfeitos com a representatividade que tinha na época para defender o varejo formal, ético, né? A gente tem isso como um dos princípios, né? Quem participa do IDV assina no estatuto que ele tem que ser auditado, tem compliance com todas as obrigações tributárias e trabalhistas, e a gente tem a ver com o nosso propósito, né? Que é um varejo estruturado, sustentável, que contribua para a vida das pessoas. E temos vários princípios, né, de IDV. O que eu mais gosto, por exemplo, a gente tem que fazer o que é bom para o varejo, bom para o Brasil também. Não adianta a gente fazer só olhando, e bom para todo o segmento do varejo, verticalmente, pequeno, médio e grande. Então, a gente olha muito para a questão da gente, livre mercado, democracia. Nós somos um instituto e nós somos apartidários. Isso é bom porque nos dá uma liberdade enorme de discutir com qualquer governo que passe pelo país, né? Sempre com pragmatismo, queremos ser protagonistas, e os nossos associados sempre têm uma cola muito grande junto aos nossos propósitos. Então, nós estamos hoje representando clientes, aliás, são as empresas, né, de diversos setores de todo o Brasil, como já mencionei, né? E nós temos hoje um faturamento do global de todas as empresas em torno de 670 bilhões. Nós temos quase 900 centros de distribuição, 20% das vendas são online, 4 milhões de empregos direto e indireto. Nós estamos em torno de 20 e poucos por cento do varejo formal do país. Então, isso dá uma massa muito interessante para analisar o varejo desses setores formais. Fizemos já estudos também de varejos informais, tá? Só para não estar aqui, mas nós fizemos um estudo há alguns anos, 2021, e tem cerca de 600 bilhões de informalidade no varejo, sendo 400 bilhões na parte tributária e 200 na parte trabalhista. Então, o país é um país que, assim, você pode falar quase com segurança que metade desse país é formal, metade é informal. Uma coisa incrível. Bom, nós produzimos todos os meses o IAV, que é o Índice de Antecedente de Vendas. O que é isso? É um indicador que mostra para a gente o que aconteceu no mês anterior, né? Então, vamos supor, nós estamos agora no mês de maio, então nós vamos fechar até o dia 20 o que aconteceu em abril, e os nossos associados nos falam o que pretendem fazer, quais as previsões de vendas para os próximos 3 meses. Por que isso é importante? Porque quase todos os índices, eles olham o passado. Esse é um dos índices, poucos índices que olham o futuro, certo? Que é curto prazo, mas olha o futuro. E muitos fornecedores usam desses índices para saber se nós estamos apostando em mais venda, consequentemente, mais compra para estoque, ou uma previsão melhor de curto prazo. Nós temos aqui, então, no próximo, o IAV que é ponderado com a PMC, né? Nós temos o ponderado e temos o que é direto do volume de venda dos associados. Então, o que nós vimos aqui
março foi o último mês que nós fechamos. Nós temos aí 7,3% de crescimento, né? Abril, nós temos um indicador chamado pulso, que mostra que abril não vai ser ruim até o momento, está indicando também crescimento. E a previsão que foram feitas pelos nossos associados, quando fecharmos o número, deveremos encontrar 1,1% em abril de crescimento, 2,3% em maio e 3,3% no mês de junho. Cada mês varia muito essa previsão. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos num país que a todo dia você tem uma nova surpresa, né? Todo dia tem uma medida que acontece que pode modificar o futuro. Mas a gente acredita que o ano, né, não vai ser um ano superior ao ano passado, por conta de eleições, excesso de feriados, questões da política, de medidas que estão aí na mesa do Congresso, né? Aproveitando, o ministro falou da taxa das luzinhas, depois eu vou comentar um pouco, porque a gente teve ontem contato lá em Brasília sobre esse assunto. Então, se nós olharmos o crescimento ajustado pelo IPCA, o outro era nominal, sem descontar a inflação, aqui é descontando a inflação. Nós podemos ver ao longo dos últimos 2 anos, praticamente, que o varejo não tem tido, como um todo, não tem tido desempenho satisfatório. Tem transitado aí na linha d'água, com muito esforço, o que é ruim, né? E deveria estar, na verdade, um ganho real acima da inflação para poder ter mais motivações para investimento, para crescimento. Então, nós tiramos o IPCA, março 3,2%, que é organizado, abril 3,3%, maio 2,2% e junho previsão de 1,3%. E logo, e com a inflação crescendo, esse número pode ser até um pouco menor, né? Uma queda maior. O nosso histórico mostra que a gente tem como curva um comportamento muito parecido ao que a gente apura com o PMC, né? Então, isso dá uma certa tranquilidade, quer dizer, não os números não são os mesmos, mas as tendências são parecidas. Próximo. E aqui, eu vi que o Vinícius estava fazendo uns comentários sobre setores específicos, né? Então, aqui a gente pode dar uma olhada como foi aí o último mês de março versus o último mês de fevereiro, março desse ano versus março do ano passado e fevereiro desse ano versus março desse ano. E como foi comentado, né, realmente artigos de farmácia, artigos médicos, ortopédicos, é onde tem tido aí um maior crescimento. Eles têm conseguido manter um crescimento acima de 2 dígitos. Quando a gente olha isso ao longo da história, o crescimento de 2 dígitos é algo característico desse setor. Vai ter um ataque diferenciado aí? Vai, porque os supermercados conseguiram aprovar a lei que vai permitir vender medicamentos dentro de um supermercado, né? A lei, não sei se vocês conhecem, ela foi aprovada depois de muita negociação lá em Brasília. Ela foi aprovada da seguinte forma: você quer ter uma farmácia dentro do supermercado, você tem que cumprir 100% das exigências de uma farmácia, né? Ou seja, farmacêutico, questão de higiene, controle de medicamentos, tudo. Então, não vai ser uma implantação muito fácil. O pessoal ficou animando, mas realmente o produto farmacêutico, beleza, que vem beleza, tem suplementos, tal, tem uma margem melhor, mas vai ser uma implantação bastante cautelosa, eu acredito, né? Fora a ameaça da Amélia, que está entrando no mercado de medicamentos, né, online, que é uma coisa que também, e medicamentos online numa farmácia
protótipo que vai servir de âncora para vender medicamentos com prescrição. Então, no caso do móveis elétricos, também teve um mês melhor, teve um ano passado difícil, esse ano está melhorando. No caso de atacado, produtos alimentícios sofrendo mais frente ao ano passado, vocês podem ver aí também tecidos, vestuários e calçados. Esse é um outro setor que agora vai ter uma mudança, porque... Pode voltar ao anterior, Marcelo, por favor. Porque com essa questão da taxa das blusinhas que caiu, com qual nós não concordamos de hipótese alguma, vai ser muito difícil, né? Porque a gente teve na época de 2024, de agosto de 23 a julho de 24, quando a taxa era zero, a gente teve uma queda significativa de todos os segmentos aí que são afetados pelo comércio cross-border. O vestuário é um dos mais afetados, mas tem calçados, tem brinquedos, tem ferramentas. Então, isso nos deixa preocupados. O que tem, o que pode ocorrer nesses meses, né? Que a PEC ela saiu fruto de uma disputa política entre o Congresso e o Planalto, e falar do Planalto. Vocês sabem, né, coisa de Brasília, que estava lá ontem, ela não era para ser editada, né? Mas, infelizmente, isso acontece. No instante, só que meu áudio está ruim, vou pôr o microfone e ver se melhora. Deixa a porta aberta. Melhorou o áudio? Melhorou, está ótimo. Bom, desculpe aí que eu não sabia que o áudio estava ruim. Então, o que aconteceu com a taxa das blusinhas? Havia um acordo entre o Congresso, né, as lideranças da Câmara, para não pautar as taxas da blusinha, né? Porque tinha lá um PL com requerimento de urgência, mas tinha um acordo para não mexer nisso. E do lado do Planalto havia um acordo para também não mandar a medida provisória não PEC, porque todo o setor, todo o varejo, todos nós, principalmente, temos estado muito em Brasília pressionando para que não ocorresse. Só que na terça de manhã teve reunião de líderes da Câmara dos Deputados e houve, então, uma vontade de uma parte da liderança de pautar. E ao saber que podia ser pautado e para plenário, e se isso for para plenário seria aprovado, o governo se antecipou para ficar com a paternidade do assunto e assinou urgentemente a medida provisória. Então, foi uma surpresa para todo mundo. Então, isso daí já está valendo e vai realmente ajudar muito os chineses, né, com zero de imposto. Vai trazer uma dificuldade para derrubar. Hoje, eu posso dizer que muito provavelmente, dificilmente essa medida provisória vai ser devolvida e nós vamos ter 120 dias aí até que ela caduque com problemas nas vendas, porque realmente isso vai ser muito atrativo. Então, eu acho que os setores afetados pela comércio cross-border, a gente tem que pressionar, tem que procurar ver se antecipa a queda da medida provisória, mas em termos de política, principalmente no ano eleitoral, está muito difícil. Tivemos com o deputado Paulo Pimenta, que é o líder do governo lá na Câmara, e mais provável é que ela fique valendo por 60 dias, depois ela renova por mais 60, e a caduque, e aí já está 15 dias das eleições, já cumpriu o seu papel de ser uma medida eleitoreira. Então, assim, aí vamos ter que ter paciência e sangue frio, porque
e vamos ter que manter a pressão, mas muito provavelmente, vocês são analistas, considerem aí talvez 120 dias de sofrimento com esse assunto. Bom, continuando na apresentação, Marcela, então, a expectativa aí dos próximos meses, a gente tem um crescimento, mas se a gente olhar em termos reais, não é muito bom. Próximo, por favor. Eu não estou conseguindo ver aí o setor, Marcela. Aqui nós estamos com o setor de móveis e eletrodomésticos à esquerda e à direita artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e perfumaria. Perfeito. Então, eu peço que você vá falando, porque os setores... móveis elétricos e artigos farmacêuticos. Perfeito, está aí. Está escrito, é o comportamento esperado para esses meses. Bem, né, como a gente falou, ortopédicos, farmácia com bom crescimento. Próximo. E aqui é hiper, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Tá certo. Está na parte superior, eu percebi agora. Aham. Que também tem sofrido, e aí a gente pode ver que eles tiveram um maio muito bom, a gente achou até, ficamos surpresos, mas os nossos associados confirmaram que tinha sido um mês bom. Próximo. Bom, então, assim, o que esperar do varejo? O Vinícius já comentou bastante sobre a questão da renda cresceu. Hoje a gente tem aí a renda média crescendo, mas essa renda não está indo para o consumo, né? É algo muito complicado, porque a renda está crescendo, quer dizer, os indicadores econômicos mostram que a renda está num patamar interessante, mas aqueles itens que são comedores da renda, a disputa pelo bolso está muito ruim, porque as bets, né, as bets estão levando aí 30 bi por mês. Só para vocês terem uma informação, a gente teve num grupo com as duas associações de bets, eles falaram que eles estão em torno de 300, 350 bi ano de movimentação e que tem mais esse mesmo valor nas bets ilegais. Hoje, o Serviço de Polícia Federal derruba 1.500 URLs dias, mais ou menos, de bets ilegais, no dia seguinte tem o mesmo volume novamente. Então, algo que foi sancionado aí, pelo governo, quer dizer, colocou uma regulamentação e hoje você vê que até eles estão dizendo que foi algo errado, né? Tá destruindo famílias, está desviando dinheiro, o dinheiro está indo para fora e está prejudicando demais aí as atividades, principalmente aquelas atividades que não são essenciais, vão primeiro sendo deixadas de lado. Então, no assunto BETS, nós também estamos um grupo de trabalho e estamos trabalhando fortemente para podermos ver como reduzir esse impacto. Outro ponto que também é importante é o endividamento, né, das famílias está muito, muito elevado. Isso tem prejudicado o consumo. Por mais que o governo esteja fazendo aí benesses para aumentar o dinheiro em circulação, a gente vê, né, como teve um programa de 40 bilhões para materiais de construção, e esse programa, na verdade, ninguém está pegando o dinheiro, mesmo que o dinheiro com custo menor, porque não tem capacidade de tomar dinheiro. A confiança não está boa. Isso tem sido um ponto muito difícil aí no setor de materiais de construção e no varejo como um todo. Outro ponto que eu acho que vocês, mais no sentido próximo, Marcelo, por favor, no sentido de comentar a questão da escala de 6 por 1, né, e da redução de jornada. Desculpe, eu acabei atrasando um pouco na minha entrada aqui,
justamente porque eu estava no almoço com o deputado Léo Prats, que é o relator da PEC da jornada e da escala de trabalho. Bom, o que a gente tem visto é o seguinte: tanto o centro, quanto a direita, quanto a esquerda se alinharam em aprovar esse assunto. Tá? Então, isso a gente... porque a nossa posição, a posição de Fies, a posição de várias entidades é não andar com isso em épocas de eleição. Porém, os deputados centro, esquerda, direita, a grande maioria estão alinhados, estão trabalhando para que a PEC seja votada na Câmara em maio e em junho no Senado. Quais são os temas? O IDV já colocou, tanto na Câmara como no Senado, que nós não somos favoráveis, porém, se vai andar, tem que ver o que fazer para ter o menor impacto possível. Tá? Então, algumas coisas que devem ocorrer é que o relator, Léo Prats, ele é um rapaz jovem, 48 anos, mas ele tá com uma missão de ver como faz o menor estrago. Né? É uma coisa interessante. E o que se pretende é colocar ao máximo as necessidades de detalhes, como vocês estão vendo aqui, questão de escala das mulheres, questão de banco de horas, questão de segurança jurídica, não colocar nada disso na PEC, porque a PEC é a Constituição. Então, o que ele está procurando fazer, e hoje eu acho que está alinhado com o presidente Hugo Mota e não deve ser diferente. Vai entrar 40 horas. O governo, principalmente Boulos, queria que entrasse imediato. Isso não deve acontecer. Deve acontecer uma transição de 4 anos. Então, eles vão pegar na Constituição, onde está escrito 44, coloca 40. E na parte de um dia de descanso, tira 1, coloca 2. E a parte que todos temem no varejo, o varejo vai ser muito impactado com isso. E a gente temia que fosse folgas consecutivas, 2 dias com folgas consecutivas. Não deve ser 2 dias com folgas consecutivas. As folgas poderão ser em qualquer dia da semana, preferencialmente o domingo. E outra questão que ele deve ajudar é o seguinte: você vai ter as 40 horas, tem que cumprir isso na média no mês. Então, está se procurando reduzir o estrago que vai ter, né? E colocar na PEC o mínimo essencial e todos os demais necessidades trabalhistas que afetam o resultado das empresas, né? Tudo que precisa, por exemplo, escalas especiais, uma escala 12/36 que tem na saúde, ou quem trabalha em restaurante tem uma escala especial, tudo isso deve ir para um projeto de lei que vai ser elaborado depois da aprovação da PEC. E, muito provavelmente, esse PL, projeto de lei, deverá ser executado, elaborado, analisado depois das eleições. Então, talvez a gente salve muitas coisas que seriam populistas e acaba indo para o projeto de lei e todos os setores organizados, associações, institutos terão que trabalhar muito. Então, como visão geral, eu acho que vocês deveriam trabalhar com essa grande possibilidade de aprovação da escala 5x2 e da jornada de trabalho reduzida. Então, esse é o comentário que trago recém feito há poucos minutos atrás. Todos deveremos trabalhar para colocar setor bancário, hospitalar, setor do petróleo, varejo, cada um tentar colocar no projeto de lei a sua especificidade e que seja a mais aberta possível, para a gente poder levar tudo isso para a convenção coletiva de trabalho, para
fazer sempre um acordo direto de convenção, que é melhor do que estar tudo amarrado em lei. Ok, então isso eu acho importante aí comentar uma perspectiva aí, que são coisas que não estão muito detalhadas aí na mídia. Próximo, Marcelo. Próximo. Bom, aqui nós fizemos todo um estudo dessas leis, das PECs, eu acho que já foi que tinha que ser apensado e colocado, está tudo junto nessa PEC que o Léo Prates vai fazer, o deputado Léo Prates, e no PL, então podemos passar mais rapidamente. Ok. Pode ir passando, Marcela, pode ter uma judicialização, né? Tem muitos já estão analisando aí se tudo que está sendo previsto é constitucional, então acho que a gente vai ter um período aí difícil de judicialização. Por favor, próximo. Ok. Acho que sobre a questão de jornada de trabalho e escala, é essa atenção que nós temos que dar, né? Para que as empresas, dependendo do tipo de atividade, com mais necessidade de escalas diferenciadas, vão ser impactadas de uma forma ou de outra. Uma coisa é certa, no varejo, como o Vinícius também comentou, a jornada deve impactar principalmente as pequenas e médios negócios, porque ele não tem muita maleabilidade, não tem massa de gente para fazer a, toda a transição. Então, uma loja pequena vai ser impactada pela jornada em torno de 10% da folha de pagamento. Na parte da escala, porque ele vai. Aqui é um exemplo de uma loja de 8 colaboradores. Na escala, ele vai ter que ter mais gente, então não tem como, senão vai ter que fechar antes ou deixar de abrir um dia da semana. Então, vai ter um impacto aí de aumento de folgas, né? E isso vai gerar, no próximo, vai gerar em torno de 13% de aumento de despesas na folha de pagamento. Ou seja, conjuntamente, nós vamos ter aí um aumento em torno de 22%, 23% para as duas medidas, se nós quisermos atender os clientes da forma que atendíamos antes, se as lojas ficarem abertas no mesmo tempo de abertura, então realmente vai impactar nos negócios. Isso vai para o preço, vai para a redução de pessoal, ou seja, todos vão ter que fazer um exercício bem forte para reduzir esse impacto que vai ter na mudança. Então, eu acho que, no, indo para o próximo assunto, Marcela, já falamos dos impactos. Aqui é importante, olha, vocês terem uma noção. Volta um, por favor, Marcelo. A gente pode expor esse material depois, mas aqui nós fizemos um levantamento do o quanto significa na receita bruta de cada setor, quanto significa a despesa de pessoal, né? Então, esses percentuais que serão acrescidos entre, se fosse só jornada 10%, jornada à escala em torno de 20%, 23%, é o que vai crescer em cada setor sobre o percentual de despesa de pessoal sobre receita bruta. Ou seja, essa história que a gente escuta, não vai abalar, a economia se adapta a tudo, só que vai ter um custo significativo para ser pago. Ok? Bom, então, pode ser, Marcelo, por favor. Já falamos dos impactos, né? O Vinícius também falou, também falei da questão da taxa das blusinhas, né? Pirataria e cross-border, que não é exatamente, se olhar no total, depois da volta da taxa de 20%, que antes era 60%, e a volta foi em agosto de 24, vê que as plataformas já estavam vendendo
num nível de 50 bi no total, né? Todos os tipos de transações cross-border, e mantiveram. Então, eu não vejo que eles tiveram uma queda muito grande que realmente merecesse ter zero de imposto. No próximo, os pacotes, como o Vinícius disse, os pacotes cresceram, essa Receita Federal do Brasil, você vê que mesmo com a taxa de 20%, continuou a aumentar o valor da importação, né? Os pequenos pacotes. O que caiu no próximo, a gente vê o que realmente caiu foi o ticket médio, né? Saiu, era maior, com a restrição acima de $50, principalmente, ficou 60%. O ticket médio caiu para torno de $15. Que é um ticket médio, se pegar muitas lojas nossas, não, é um ticket médio muito parecido, principalmente no varejo de alimentos, moda. E aqui, o que tem acontecido? Aqui está refletindo de outra forma. O varejo está sentindo já como um todo essa arrefecimento da economia, né? Isso a gente, mesmo com uns 20%, já vinha sentindo aí uma pequena retração, né? Nós viramos o ano já percebendo isso. Próximo. Bom, e para isso aqui a gente fez porque tinha muita publicação dizendo que não tínhamos criado emprego. Depois da taxa das blusinhas, o varejo criou 107 mil empregos legais. Então, assim, esses empregos estão a risco agora, tá? Porque mesmo que a gente consigamos eliminar esse zero na importação em 4 meses, esses empregos estão a risco e a gente avisou o governo que isso pode refletir aí nos indicadores de emprego, aliás, que já estão começando a aparecer e sentir esse aumento do desemprego. Então, acho que pode ser algo ainda mais agravante aí no desemprego, essa isenção a zero da taxa das blusinhas, do imposto de importação. Ok, e finalizando, eu queria falar para vocês, para não me esticar muito, que outro comentário que se ouviu muito aí na mídia, e a gente entregou isso para o governo, mostrando o seguinte: não, o varejo aproveitou da taxa das blusinhas e subiu muito o preço. Não, em nenhum dos nossos setores, usando o mesmo critério do IBGE, né, por setor, o anterior, por favor. Você vê, aparelhos eletrônicos, toda a cesta de consumo, que é a mesma usada pelo IBGE, nós ficamos com preço abaixo da inflação, que foi de 4,6 a 5,2. Se a gente olhar o outro, cama, mesa e banho, também houve abaixo da inflação, isso até setembro foi o último dado que nós tínhamos. Depois, o caso de utensílios e enfeites, abaixo da inflação, brinquedos também abaixo da inflação. Então, a existência dos 20% não fez com que, na média, se recuperasse preço, né? Então, aqui também tem calçados, higiene pessoal, produtos ópticos e roupas. Então, a gente não dá para admitir que exista algum motivo importante que faça com que se elimine, principalmente porque a gente paga mais de 100% de tributos. Na verdade, essa taxa deveria ser algo em torno de 74%. Próximo. Bom, e aqui a gente fez um estudo só para ver que a coisa continua, né? Essa tomada aqui de um site, onde a camisa do Brasil, que está sendo vendida a R$ 200, a camisa pirateada, R$ 35. Então, além da questão do zero de imposto, a gente tem a questão da pirataria. Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso, de forma geral, mas eu diria assim, com a esperança de que vai melhorar. Por quê? Porque a gente tem visto que é um momento de eleições, tá? Eu acho que tá ok, Marcela. É um momento de eleições. E esse momento de eleições, o Planalto está Brasília, né? Tanto a Câmara, Senado, governo federal,
estão todos muito sensíveis a qualquer movimento, qualquer PL, projeto de lei, qualquer PEC, qualquer iniciativa que gere votos. Então, acho que assim, a gente vai ter que ter muita sensibilidade, nós vamos ter que ter sangue frio para passar por esse período, né? Porque certamente, passando as eleições, vamos dizer, os indicadores ficaram mais claros, a economia ficará mais real. Então, eu acho que nesse período até as eleições, muitas incertezas vão continuar tendo aí, né? E algumas surpresas, como tivemos aí na questão da taxa das blusinhas. Mas a massa de dinheiro está aí, né? Pode ser que o consumidor caiu um pouco a confiança nos últimos indicadores, mas eu acho que conforme vai se estabilizando aí as tendências de como vai ser o país depois das eleições, a gente pode ter um futuro de varejo aí com mais tranquilidade, com desafios, né? Que são desafios, por exemplo, do mercado online, né? Como foi dito aí pelo Vinícius, bem dito, a transformação do varejo, que vai continuar muito forte com o ChatGPT, sendo até o ChatGPT vendedor, né? Mas o WhatsApp já tá IA generativa, todos fazendo com que a forma de vender, atender o cliente seja transformada. É isso que temos pela frente. Muito obrigado aí, espero que tenha ajudado aí ou deixado um pouco mais de incertezas aí quanto às previsões econômicas. Obrigado a Jorge, todos. muito obrigada pela sua apresentação. Realmente foi incrível, muito esclarecedora. Nesse momento, eu quero abrir para perguntas. Então, eu já tenho uma pergunta aqui no chat. Quem tiver mais perguntas, coloque no chat. Se quiser, de repente, abrir o microfone também, fiquem à vontade. Vamos começar aqui com a pergunta da Sandra Pérez, que diz assim: Obrigado pelas apresentações excelentes. Gostaria de saber a visão de vocês sobre os reflexos do cenário macroeconômico mais negativo para o setor. Se podemos ver empresas passando por grandes dificuldades como no passado. Você quer começar ou eu começo, Sr. Jorge? Vinícius, por favor. Bom, posso falar, então. Acho que, sim, é uma consequência direta desse cenário, né? Se a gente é, tem um cenário de juros mais altos por mais tempo, isso acentua um pouco mais a dificuldade que a gente já vê algumas empresas passando há algum tempo. Então, empresas que já estão mais alavancadas, nesse cenário de juros mais altos, o serviço da dívida começa a pesar cada vez mais, e com o consumo não reacelerando, fica difícil gerar caixa para você fazer frente a esses desafios de pagamento da dívida. Então, eu acho que é um cenário que, sim, é razoável para algumas empresas. Acho que um ponto importante aqui, como o senhor Jorge mencionou na apresentação dele, é que os impactos dessas medidas, eles não são uniformes, né? A gente deve ver um cenário em que empresas pequenas e médias sejam muito mais impactadas do que as empresas grandes, porque elas não têm as mesmas ferramentas e também o mesmo poder no balanço para conseguir passar por esses períodos mais difíceis. Então, essas medidas, como é o caso da redução de jornada, a gente vê muitas empresas da nossa cobertura que estão já desenvolvendo soluções, seja de automação, com uso de IA, ou encontrando formas de, tendo mais alavancagem operacional, de conseguir compensar um pouco desses impactos, que são é o tipo de medida que essas empresas pequenas e médias não conseguem adotar. Então, o que esse cenário também pode causar no varejo é um pouco mais de consolidação. Você vendo as empresas pequenas e médias sofrendo mais do que as grandes, e as grandes, por mais que elas passem no curto prazo por um período um pouco mais difícil por esse contexto, no longo prazo elas saiam mais forte com uma participação de mercado maior. Então, acho que esse é um cenário bastante possível, sim. Muito bem colocado pelo Vinícius. Eu acho que a grande empresa, nós temos exemplos bons aqui, tipo Americanas, Marisa, Bahia, se estruturaram, estão saindo das fases mais críticas, apesar desses juros extorsivos de 14,5%, inaceitável, né, para uma inflação de 5%. Nós temos aí um juro real de quase 3 vezes, né, 3 vezes o juro real, né? Então, assim, é uma coisa absurda, né? Mas, enfim, estamos aqui. Eu acho que é isso mesmo. As empresas pequenas
médias, né, podem sofrer mais. E tem uma dificuldade acessória que o BNDES, por exemplo, não gosta de dar crédito. Porque se fosse como tem na indústria, em alguns setores, agro, dependendo se é grande, médio ou pequeno, ele dá crédito, ele tem a garantia e tal. E a gente já trabalhou muito tentando fazer com que os recebíveis fossem garantias para linhas de crédito do BNDES, e é uma dificuldade enorme. Então, o governo vai ter que ser criativo, porque senão não vai conseguir ajudar, mesmo querendo ajudar. Vamos torcer. O problema é o seguinte: tem que, eu juro, se olhar o balanço das empresas abertas, o quanto come o pagamento do serviço dos empréstimos, né, nas empresas abertas, vê o quanto come do resultado. Essa situação, esperamos que, quem sabe, após as eleições, mude rapidamente, porque é muito danosa às empresas. Perfeito. Mais alguma pergunta? Gostaria de saber se alguém quer abrir o microfone e fazer mais alguma pergunta. Sem mais perguntas. Então, o fato é, deixa eu só confirmar aqui se não tem mais nenhuma pergunta. Perfeito. Então, agradeço muito ao senhor Jorge Gonçalves Filho e também ao Vinícius. Agradeço a participação de todos. Gostaria de avisar que posteriormente enviaremos as apresentações aos participantes do evento. O vídeo ficará disponível no YouTube da PMEC Brasil e informo que será enviado aos participantes por e-mail um formulário para avaliação desse evento. Peço a todos que respondam para sempre melhorarmos os nossos eventos. Obrigado e boa tarde a todos. Só um minutinho. Obrigado, Tela. Vamos fazer um print? Era para eu ter te avisado, desculpa. Quem puder abrir a câmera, por gentileza, para a gente fazer um print para divulgarmos, por gentileza. É rápido. Só um minutinho. Eu vou lembrando também que nós temos outros web encontros, tá? Fiquem atentos à nossa agenda no nosso site, apmecbrasil.com.br. Obrigada, pessoal, eu fiz aqui. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde Obrigada, a todos. gente. Até Um logo. abraço. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.